episódio com mais conversa do que ação, o único momento de batalha que apareceu foi no final do episódio, em uma troca de golpes entre Luffy e Kaido. Porém, uma revelação grandiosa acabou acontecendo no episódio 1055 de One Piece. Galera, parece que Kanjuro morreu, e se ele morreu, já foi tarde esse traidor safado. Só que no anime isso não ficou muito bem explicado, diferente do mangá. Como eu disse aqui, foi um episódio com mais conversa do que ação, porém teve essa revelação aí que eu achei bastante interessante. Então eu vou falar aqui para vocês o que rolou no anime e também um pouco do que rolou no mangá, quais foram as diferenças. Vou tentar trazer um resumo aqui rápido, então já deixa esse likezão aí para fortalecer. Se é novo por aqui, se inscreve no canal, porque eu vou falar para vocês isso agora. No começo do episódio podemos ver a continuação da batalha de Sanji contra a Queen. Nesse momento, Sanji acabou de perceber que o seu fator de linhagem que seu pai tinha tentado colocar no seu corpo enquanto ele ainda era um bebê, acabou começando a aparecer nesse exato momento. Então galera, essa cena de Sanji contra a Queen era para ter sido adaptada no episódio passado, no 1054, só que a Toei não adaptou, então ficou 3 páginas do capítulo 1029 para serem adaptadas agora, e aí eles adaptaram essas 3 páginas e depois continuaram a adaptar o capítulo seguinte, que é o 1030, porém eles não adaptaram o capítulo todo. Como a gente já sabe, sempre fica nessa, né? Adapta um pouquinho de um, adapta um pouquinho de outro. Mas o episódio até que ficou interessante, não ficou ruim não. Tanto é que nessa parte aí da luta de Sanji contra a Queen, ele percebe que o seu fator de linhagem está começando a surgir, assim como foi o de seus irmãos. E aí ele fica com medo de perder as suas emoções, assim como seus irmãos não tinham emoção nenhuma. Começa até um flashback de Sanji, eu achei que ficou um pouco grande, talvez... Não ficou muito, mas ainda assim ficou um pouquinho grande, então eu acho que talvez desse pra Toei reduzir, mas tá tranquilo, não foi algo que deixou o episódio ruim não. Sanji então começa a correr de Queen, ele fica tentando descobrir o que está acontecendo com o seu corpo, por isso que ele quer arranjar um cantinho onde ele possa ficar sozinho para pensar um pouco melhor. Em um determinado momento, alguns piratas das feras ali, um figurante qualquer, alguns deles, começam a atirar e acaba acertando a cabeça de Sanji. Porém, o exoesqueleto de Sanji é muito resistente. Parece que é justamente isso que aconteceu. Sanji finalmente está usando os poderes do fator de linhagem que seu pai tinha aplicado nele. Ele então começa a pensar, poxa, como é que isso aconteceu? Como é que eu comecei a desenvolver esses poderes? E aí ele se lembra do momento em que ele estava usando o traje da Germa 66, aquele traje que deixa ele invisível, e isso talvez tenha despertado os poderes dele, que na verdade foi exatamente isso. Foi pelo fato dele ter usado o traje da Germa 66, tanto é que Queen fica pedindo para que ele use o traje novamente. A cena corta e muda agora para Apu e Drake. Essa foi outra cena que teve uma adição a mais diferente do mangá, porque no começo mostra a ex-Drake matando vários figurantes ali, vários piratas da fera, e isso não tem no mangá, então a adição até legal, por mais que a Toei não esteja adaptando um capítulo todo, mas eles estão trazendo coisas novas que acaba deixando o episódio um pouco mais interessante, mais fluido. E aí ele começa a conversar com a Apu. Nessa conversa, a Apu quer fazer uma aliança, afinal de contas, depois da luta entre Kaido e Luffy, provavelmente um dos dois vai ficar bastante desgastado, e aí eles podem se aproveitar disso aí para poder derrotá-los ou para roubar. Afinal de contas, em um ano tem muito tesouro escondido por lá, e é essa a ideia que a Apu quer trazer junto com o X-Drake. Porém, X-Drake não confia nele, e a Apu imagina que X-Drake deve ser da marinha. Podemos ver também ao lado de Apu os 3 numbers que faltavam aparecer: Imbi, Zaki e Fuga. Essa cena no mangá eu achei que ficou um pouco mais engraçada por causa do modo deles de rir. E no anime trouxe também a risada deles, que cada um ri conforme o seu nome, né? Na risada de Imbi, ele faz Imbimbi. Na risada de Zaki, ele faz a mesma coisa, né? Zakiki. E na risada de Fuga era a mesma coisa, Fuga H. Então, tipo, no anime eles não colocaram dessa forma. Eu achei que no mangá
acabou ficando um pouco mais engraçado nessa cena. A cena corta e podemos ver agora o grupo de Usopp e Nami. Eles estão com Otama, com Matio, Gazilman, um monte de outros personagens por ali. E o que acontece é o seguinte, eles acabam encontrando as pernas de Kinemon. Isso mesmo, somente as pernas de Kinemon. Por incrível que pareça, para mim também é outra cena que não ficou engraçada. Pelo fato de ser algo mais pesado, pelo fato da situação ser um pouco mais pesada pra gente ali, a situação era um pouco mais crítica. Então, acabou não ficando engraçado o fato de Kinemon falar peidando. Afinal de contas, ele só tem somente as pernas, então a forma dele falar ali só tinha um lugar pro som sair. Porém, no anime não ficou engraçado pelo fato do clima ser um clima mais tenso. Então, a forma de Kinemon também se expressar, porque o Pum, na hora que ele falava tipo assim, eu preciso de ajuda, Pum. E tipo, eu achava que ficaria mais interessante se ele colocasse um som de peido mesmo, um pum, algo do tipo. Teria ficado mais interessante. Só que como não colocaram dessa forma justamente para trazer mais tensão para a cena, acabou trazendo algo legal também, não mudou muita coisa assim não, só com relação à parte que deveria ser um pouco mais engraçada e não ficou. O Usopp então nota que é Kinemon e aí Nami faz o desenho da lua crescente nas pernas dele para que ele note que é um aliado que está ao lado dele. Então Kinemon pede para que eles possam ir até o local onde a outra metade do seu corpo está, pois o Kiko está lá e ela está praticamente morta. Depois da pancada que ela tinha tomado de Kaido ali junto com Kinemon, realmente eles já estavam à beira da morte mesmo. Então o Sop resolve levar a metade de baixo de Kinemon até o local onde ele se encontra, né? Até o local onde o Kiko e a parte de cima do seu corpo se encontra. Tanto é que quem ajuda o Sop nesse momento é aquele Gifter que é em forma de girafa. Então são eles que acabam indo até o local onde Kinemon está. A cena corta e podemos ver agora a parte de cima do corpo de Kinemon e agora ele está um pouco mais tranquilo, afinal de contas tem aliados indo lá para ajudar eles. E aí ele acaba escutando a voz de Orochi através de um Dendemushi. E Orochi está mandando a seguinte mensagem para Kanjuro. Ele quer que Kanjuro continue lutando, afinal de contas os seus ancestrais anseiam por isso. E caramba, essa cena é muito impactante, porque Kanjuro já está aí perto do seu último suspiro, ele já não tem mais força. O próprio Orochi pergunta, Kanjuro, você já está à beira da morte, sua voz está um pouco estranha. E Kanjuro fala que realmente as cortinas já estão se fechando para ele. Essa parte é deixada um pouco clara no anime, que Kanjuro está à beira da morte. Porém, o mais relevante é o seguinte, Kanjuro usa o seu último suspiro, assim pelo menos é deixado claro no mangá, o seu último momento para criar um Kazembo de chamas. Essa cena ficou muito legal, porque no momento em que Orochi está falando com Kanjuro, ele pergunta a Kanjuro se ele está ouvindo os aplausos da multidão. Porém, no mangá essa cena não tem como ser retratada dessa forma, assim, com os aplausos e tudo mais. Então no anime ficou algo mais impactante. Kanjuro se viu no meio de um palco, no teatro, e as pessoas ali à sua volta o aplaudindo. Então Kanjuro usa suas últimas forças para criar esse Kazembo de chamas. E o mais incrível é que ele usa o seu próprio sangue que está no chão para fazer o desenho e criar esse monstro. Como eu disse, essa cena foi muito impactante. No mangá deixa claro que Kanjuro morreu, porque no anime Kanjuro fala que ele vai usar as suas últimas forças, né? Mas no mangá mostra depois que o Kazembo já está pronto, mostra Kanjuro desmaiando ou morrendo, nem desmaiando, mostra ele morrendo e aparece escrito assim bem pequeno, o último suspiro. Então deu a entender que esse foi o último suspiro de Kanjuro, então ele morreu. Já no anime mostra ele meio que morrendo ali, ele caindo no chão. Então não fala explicadamente que ele morreu, mas deixa claro, assim como aconteceu com Ashura Doji, que ele se explodiu junto com a pintura de Oden que Kanjuro tinha feito. Então, dois personagens aí que acabaram morrendo nessa saga de Wano.
E tem outros mais, lógico, mas eles dois, entre os bainhas vermelhas, já são dois que estão mortos, por mais que Kanjuro seja um traidor, ele também fazia parte dos bainhas vermelhos antigamente. Outra cena muito interessante que acabou aparecendo nesse episódio também foi o momento em que os Minks chegaram para ajudar Robin e Brook. Essa cena acabou ficando um pouco diferente do mangá, eu não me lembrava muito bem dos Minks aparecendo aí para ajudar Robin e Brook. Porém, a Cip Zero também aparece e acaba já largando um Shigan no peito de um dos Minks, assim o matando provavelmente ou fazendo cair inconsciente. Isso acabou sendo bastante legal pela troca de conversas também de Brook com o agente da Cip Zero. Afinal de contas, o agente da Cip Zero fala que tem que capturar Nico Robin, né? Quer levar ela. E Brook fala que não se deve obrigar uma mulher a fazer algo que ela não queira. Eu achei essa cena muito top, velho. Ficou muito legal. A Toei trouxe algo até um pouco mais interessante nisso aí, por mais que eles não tenham estendido nessa cena. E eles continuam para finalizar, trazendo algumas partes da batalha de Zou, de Marco, de Luffy contra Kaido, de Sanji contra Queen e de Zoro contra King. Tanto é que no final do episódio tem um clash ali, um momento, uma troca de golpes entre Luffy e Kaido, que ficou bastante legal para finalizar o episódio. Então a Toei acabou até mandando bem pelo que eles poderiam trazer, por mais que eles não tenham adaptado a cena de Law e Kid contra Big Mom. Afinal de contas, eles querem permanecer esse hype pro próximo episódio. E no próximo episódio eu vou estar aqui para poder fazer análise e vou falar da prévia também, porque parece que Law e Kid finalmente vão despertar os poderes de sua Akuma no Mi. Caramba, o próximo episódio vai estar excelente. Esse episódio foi legal, como eu disse, não teve muita batalha. O próximo deve ter batalha em excesso, Law e Kid contra Big Mom o tempo todo. Então, galera, se você não se inscreveu no canal ainda e não deixou o like, se inscreve logo, porque no meio da semana tem mais vídeo aqui falando sobre a prévia do próximo episódio. E como vocês já sabem, infelizmente isso é tudo. Eu fico por aqui, um abraço e fica com Deus.